Tem uma coisa acontecendo no futebol atual que, sinceramente, muita gente ainda não percebeu do jeito que deveria. A gente cresceu vendo jogador novo, subir com calma, entrar aos poucos, pegar minutagem, aprender com os mais velhos, errar sem virar manchete nacional. Só que hoje, parece que isso desapareceu. Hoje o moleque mal sai da base, faz 2 ou 3 jogos bons e pronto, já vira esperança do clube, protagonista de jogo grande, capa de matéria e em alguns casos até solução imediata em time em crise. E o mais louco é que isso não é expressão nossa não. O futebol realmente ficou muito mais acelerado nesse sentido. Hoje, se aparece um garoto de 16, 17 ou 18 anos jogando em alto nível, os clubes já querem usar o cara agora. A torcida já quer ver ele titular amanhã e a imprensa já começa aquela pressão absurda para transformar o moleque em um fenômeno mundial. E em tempo recorde. Parece que o futebol moderno simplesmente perdeu a paciência com o processo natural e de amadurecimento. Exato, e quando a gente para pra pensar, isso muda tudo. Muda a carreira dos jogadores, muda a montagem do elenco, cabeça e muda até a forma dos clubes pensam. Porque antes o jovem era tratado como o futuro. Hoje, em muitos casos, ele já é tratado como o presente. E isso pode ser muito bom em alguns momentos, mas também pode ser pesado demais para o jogador. Porque talento precoce sempre existiu. Isso é importante deixar claro. Não é como se de repente o mundo estivesse começado a produzir adolescente bom da bola agora. O Pelé foi campeão do mundo muito cedo, o Messi surgiu cedo, o Cristiano chegou cedo no topo. Só que tinha uma diferença importante. Mesmo sendo muito acima da média, esses caras ainda tinham um contexto mais gradual. Um ambiente que eles iam crescendo aos poucos dentro da elite. Hoje, vários jovens já entram no time principal com peso de decisão nas costas. Então no vídeo de hoje a gente vai colocar tudo na mesa. O que mudou no futebol, por que os clubes estão apostando tão pesado em moleques novos, por que o mercado começou a acelerar tanto esse processo e principalmente, se isso é tudo uma evolução natural do esporte, ou se a gente está vivendo uma época em que o futebol está queimando etapa rápido demais. E já vou avisando, conforme a gente vai juntando as peças, fica muito claro que isso aqui já vai muito além do talento. Tem mudança de geração, tem mudança tática, mudança física, tem dinheiro envolvido, tem modelo de negócio e tem a pressão absurda da era da internet. O futebol ficou mais rápido em tudo, e agora quer que o craque fique pronto antes de virar adulto. E fala galera do Olympiacos, eu sou o MG, e hoje o vídeo tá daquele jeito que a gente gosta. Tema atual, polêmico, tema que parece simples à primeira vista, mas quando a gente começa a cavar de verdade, parece que o buraco é muito mais embaixo do que parece. E fala pessoal, eu sou o NZ, e mano, esse é aquele tipo de vídeo que rende discussão boa, porque todo mundo vê jogador novo brilhando hoje em dia, mas quase ninguém para pra pensar no que diz sobre o futebol moderno. Então fica até o final porque a gente vai sair do óbvio e conectar vários pontos que normalmente passam batido. Então já deixa o like aí, porque esse tipo de vídeo dá trabalho pra montar, pesquisar e até organizar. E comenta desde agora que eu quero muito saber, você acha que os jovens de hoje estão mais preparados? Ou o futebol atual é apressado demais? Porque eu tenho certeza que esse assunto vai dividir opinião. Vai ter gente falando que isso é evolução, vai ter gente dizendo que estão queimando o talento cedo demais. E sinceramente, acho que os dois lados têm argumentos. Pra começar, tem uma ideia que eu acho essencial para esse vídeo. Talvez o futebol não tenha passado a produzir muitos craques jovens do que antes. Talvez tenha mudado mesmo. Seja a forma como o jogo enxerga esses jogadores, porque talento precoce sempre existiu. O que mudou foi a pressa do sistema em usar esse talento. Isso, porque quando a gente olha pra trás, sempre existiram exceções absurdas. Pelé foi um absurdo muito cedo, Messi apareceu muito cedo, Cristiano também já chamava atenção muito cedo. Só que muita gente pega esses exemplos e usa como se fosse prova de sempre foi assim. E não foi exatamente assim. Uma coisa é estrear cedo, outra coisa é virar protagonista cedo. Carregar a responsabilidade e ser tratado como referência do time cedo demais. Antigamente, em muitos casos, o jovem subia sabendo que estava em formação. Ele tinha mais espaço para aprender, errar, até para observar os mais experientes e crescer no ambiente. Hoje, o cara muitas vezes já sobe já cobrando titularidade, com vídeo viral, com comparações com lendas e comentários da torcida dizendo que ele tem que salvar o time. É como se o futebol tivesse trocado a ideia de construção pela ideia de urgência. Antes o clube falava, esse garoto pode ser o nosso futuro. Hoje parece mais, coloca ele logo porque a gente precisa de solução agora. E essa pequena mudança de mentalidade altera completamente o peso da carreira do cara. E isso é muito forte, rapaziada, porque afeta não só o desempenho em campo, mas a cabeça do jogador também. Porque uma coisa é você ser promissor, outra coisa é você ter 17 anos e já sentir que todo mundo espera que você resolva o problema do clube.
Agora, por que isso aconteceu? Um dos primeiros motivos é que o próprio futebol mudou muito. O jogo de hoje é mais intenso, mais acelerado, mais físico e, ao mesmo tempo, muito mais organizado taticamente. Não existe mais tanto espaço para jogador entrar desligado ou ir pegando ritmo por meses. E junto com isso, a preparação na base evoluiu absurdamente. O jovem de hoje não chega no profissional da mesma forma que chegava antigamente. Hoje ele sobe com acompanhamento físico, nutricional, psicológico, análise de vídeo, treino específico de posição, rotina quase profissional desde muito cedo. Em vários clubes, o cara com 16 anos já vive num nível de exigência que há décadas talvez um jogador só fosse viver aos 20 ou 21 anos. Então o abismo entre a base e o profissional continua existindo, claro, porque o nível lá em cima é brutal, mas esse abismo diminui em vários aspectos. O garoto de hoje entende mais o modelo de jogo, entende mais espaço, entende mais a função sem a bola, se cuida melhor fisicamente e já chega mais adaptado a uma rotina pesada. E aí o treinador olha para aquilo e pensa: mano, esse menino já tá entendendo o que quero, já tá entregando intensidade, já tá aguentando o nível físico e ainda tem talento bruto para decidir. Nessa hora, a idade começa a pesar menos do que antigamente. O técnico quer quem resolva. E esse moleque tá pronto para competir, ele vai jogar. Ou seja, o futebol ficou mais cruel em algumas coisas, mas também ficou melhor em preparar cedo demais. E isso explica porque a presença de jovens no alto nível hoje parece muito mais natural do que antigamente. Só que aqui entra uma parte gigante dessa história, e talvez a mais importante. Isso não é só uma mudança técnica ou tática, isso também é uma mudança de mercado. O futebol moderno começou a enxergar o jovem como uma oportunidade financeira muito poderosa. Total, porque contratar a estrela pronta é muito caro. O clube paga alto na transferência, paga alto em salário e em comissão. Assume um risco alto e, em muitos casos, ainda lida com vaidade alta. Já o jovem tem outro tipo de lógica. Custa menos, pode render dentro de campo e, se explodir, ainda vira uma venda absurda depois. Ou seja, o jovem não é só promessa esportiva, ele também virou ativo. Isso é pesado de dizer, mas é real. Hoje vários clubes enxergam o jogador novo quase como patrimônio. Se ele joga bem cedo, o clube ganha em desempenho e ainda ganha em valorização de mercado. E quando essa lógica entra de vez no futebol, tudo acelera. A base deixa de ser só um orgulho do clube e passa a ser uma vantagem estratégica. Descobrir talento cedo, formar rápido, lançar rápido e vender caro virou parte do modelo. E é por isso que a academia, observação de base, recrutamento internacional e desenvolvimento de atletas cresceram tanto. Os clubes entenderam que o futebol atual recompensa quem consegue achar o talento antes dos outros e coloca esse talento em campo antes dos outros também. Então essa explosão de jovens no profissional não é coincidência. É também consequência de um sistema que percebeu que a juventude representa energia, adaptação, intensidade e retorno financeiro. E aqui entra uma diferença muito importante entre o futebol de antes e o de agora. Antigamente, na maioria dos casos, o jogador promissor era cercado por veteranos, protegido pelo ambiente e introduzido aos poucos. Ele ainda tinha tempo para ser apenas uma promessa. Hoje a sensação é bem diferente. Hoje o cara faz 2 jogos bons e já aparece um monte de discussão em volta dele. Se vale milhões, se tem vaga em seleção, se é melhor que fulano na mesma idade, se vai ser bola de ouro no futuro. Mano, o menino mal começou a carreira dele e já estão tentando definir a história inteira dele. E isso é pesado demais. Porque quando você acelera tanto o discurso, você acelera também a cobrança. O jovem para de ser visto como alguém em formação e passa a ser visto como alguém que já deveria entregar nível de craque. É quase injusto, porque às vezes o jogador é muito bom mesmo. Só que ele ainda tá aprendendo o jogo, aprendendo o corpo, aprendendo a cabeça dele, aprendendo a lidar com pressão. Só que o futebol moderno não quer saber disso, ele quer impacto imediato. E aí acontece uma coisa perigosa. O garoto deixa de ter o direito ao processo. Se ele explode cedo, ótimo. Se ele oscila, pronto, já vem a crítica, meme, comparação, cobrança. O espaço para amadurecer publicamente ficou muito menor. Isso vale até para os casos em que o jogador não encaixa logo de cara. Nem sempre é porque o cara não serve, às vezes é questão de contexto, elenco, treinador, estilo de jogo, falta de espaço, timing. Mas como a pressa é absurda, muita gente trata qualquer dificuldade como um fracasso precoce. Tem outro ponto que eu acho muito interessante. A mentalidade dos jovens também mudou muito. A geração nova entra no profissional com muito menos medo reverencial do que antigamente. Sim, em muitos lugares, o garoto subia quase pedindo licença para existir. Tinha aquela hierarquia pesada, aquela ideia de que primeiro ele precisa só obedecer, falar pouco e respeitar os veteranos. Hoje, muitos jogadores novos já sobem acreditando que pertencem àquele nível. E isso não é necessariamente marra. Muitas vezes é confiança construída desde cedo. Essa geração cresceu num ambiente muito mais competitivo.
muito mais exposto e muito mais acostumado a provar valor cedo. Então o cara entra no profissional sem aquela trava de achar que tá invadindo um território perigoso. Os moleques tentam jogada, pedem bola, partem pra cima, chamam a responsabilidade. Eles não entram pensando, eu espero minha vez daqui a 3 anos. Eles entram pensando, se eu tiver condição, eu jogo agora. E, pra ser sincero, isso também empurra o futebol pra frente. Porque o talento precisa de ousadia sim, só que de novo, o problema começa quando essa confiança do jovem vira desculpa para colocar peso demais nas costas dele. Uma coisa é um jogador querer o protagonismo, outra coisa é o sistema empurrar esse protagonismo nele. É ele. Outra mudança forte é que os clubes passaram a acreditar muito mais em elencos jovens. Durante muito tempo existia aquela ideia de que um time campeão era, obrigatoriamente, time cascudo, cheio de veterano, cheio de nome grande, cheio de experiência. Hoje, muitos clubes perceberam que um time mais jovem pode ter várias vantagens. Mais intensidade, mais fome, mais facilidade para seguir o modelo do treinador, mais disposição física e, em muitos casos, menos custo e menos ego. Quando isso encaixa, o resultado é muito forte. Então a juventude deixou de ser só aposta para o futuro e passou a ser parte do projeto esportivo do presente. Em vez de gastar fortunas tentando trazer medalhões, vários clubes preferem montar uma estrutura em que jogadores novos crescem junto, entregam intensidade e se valorizam no processo. E isso muda a lógica do mercado também, porque o clube para de pensar apenas em comprar craque pronto, ele passa a pensar em desenvolver craque dentro do sistema. É quase como se o futebol tivesse percebido que fabricar o próprio talento pode ser mais eficiente do que viver comprando talento caro. Claro que isso não vale para todo time, e nem sempre dá certo, mas virou uma tendência forte o suficiente para mudar a cara do futebol atual. E é por isso que a gente vê cada vez mais jovens ocupando espaço importante em times grandes. Mas também é importante ser justo aqui, essa mudança não trouxe só problemas. Teve uma coisa boa acontecendo por causa disso tudo. Com certeza. Primeiro porque vários jogadores que antigamente talvez ficassem presos no banco por pura hierarquia, hoje recebem oportunidade real. E, em muitos casos, isso é ótimo para o futebol. Se o cara tem qualidade, ele não precisa esperar só porque é novo. Segundo, porque isso deixa o jogo mais vivo. Sempre tem talento novo surgindo, sempre tem torcida empolgada com revelação, sempre tem história nova acontecendo. O torcedor acompanha a evolução do cara desde cedo e cria uma conexão muito forte. Além disso, existe um lado até mais meritocrático em alguns cenários. Porque antes tinha muito lugar em que a idade valia mais do que o rendimento. Hoje, se o garoto mostra que consegue competir, ele ganha espaço. Isso é positivo. Sem falar que quando dá certo, é bonito demais de ver. Ver um jogador muito novo chegando sem medo, jogando um jogo grande com personalidade, mudando a cara de uma equipe, isso é uma das coisas mais empolgantes do futebol atual. Então não dá pra tratar essa evolução como se fosse algo só ruim. O problema é que toda mudança boa, quando ele exagera, começa a cobrar um preço. Porque o lado ruim dessa nova era é muito pesado. Quando o jovem vira estrela cedo demais, ele também vira alvo cedo demais. E o futebol moderno é péssimo em ter paciência com alguém. É péssimo em ter paciência com alguém que não corresponde imediatamente ao hype criado. Exato. Hoje a expectativa é construída numa velocidade absurda. O cara faz 3 jogos bons e já ganha compilado. Comparação como lenda, debate de valor de mercado, debate de seleção, debate de bola de ouro no futuro. Mano, a carreira do moleque mal começou e já estão projetando o auge, a queda e a redenção dele tudo num mês. E isso bagunça completamente a percepção das pessoas. Porque a evolução de jogador nunca foi em linha reta. Sempre teve oscilação, adaptação, fase ruim, sempre teve um contexto. Só que a internet e o mercado de atenção transformaram tudo em julgamento imediato. Aí surge uma loucura que só o futebol moderno consegue produzir. Jogador de 19 anos sendo chamado de decepção definitiva. Isso é bizarro. O cara ainda tá começando a entender a carreira dele e já querem fechar um veredito. E no fundo, esse talvez seja o maior perigo dessa pressa toda. O problema não é o jovem jogar cedo. O problema é o futebol exigir que ele seja o produto acabado antes do tempo necessário. E aí vem a pergunta principal do vídeo. Isso tudo é só uma tendência passageira? Ou a gente realmente está vendo o começo de uma nova era do futebol? Pra mim, tem muita cara de revolução mesmo, porque mudou o jeito de formar, mudou o jeito de lançar, mudou o jeito de vender, mudou o jeito de cobrar e mudou o jeito de enxergar o próprio conceito de maturidade no futebol. Hoje, o sistema inteiro empurra nessa direção. O futebol atual quer intensidade, adaptação rápida, retorno rápido, valorização, e quem representa isso melhor do que o jovem? O garoto entra com energia, aceita melhor as ideias do treinador, tem margem de crescimento e ainda pode virar alvo financeiro.
e é quase o perfil perfeito para o futebol moderno. Só que ainda fica uma dúvida importante. Até onde isso é saudável, porque uma coisa é confiar mais cedo. Outra coisa é tratar a adolescência como se fosse fase final do processo. O ser humano continua amadurecendo no tempo dele. Nem todo talento vai florescer no mesmo ritmo. Talvez o futebol tenha acertado em abrir mais espaço para a molecada, mas talvez esteja errando feio em confundir espaço com cobrança exagerada. E essa pra mim é a linha mais importante de todo esse debate. Porque descobrir talento cedo é evolução. Agora exige que todo talento vire estrela consolidada instantaneamente, aí já parece ansiedade coletiva. No fim, a grande sensação é que o futebol moderno não necessariamente criou mais gênios do que antes. O que ele fez foi acelerar tudo. A descoberta, a preparação, exposição, cobrança e até a valorização. E a transformação desses jovens em protagonistas. Isso deixa a gente com uma dúvida muito sincera. A gente tá vendo a era em que o talento finalmente ganhou mais espaço? Ou a era em que o futebol perdeu completamente a paciência com o tempo natural das coisas? Porque é impossível negar que existe algo muito foda em ver a molecada chegando sem medo, ocupando espaço, decidindo um jogo grande e mostrando personalidade. Só que também é impossível ignorar que essa mesma velocidade que constrói estrela rápido pode destruir confiança também muito rápido. Então talvez o ponto não seja criticar os jovens jogar cedo. O ponto seja criticar um ambiente que quer transformar todo garoto talentoso em produto pronto. Salvador da pátria e futura lenda antes mesmo dele terminar a própria formação. Agora eu quero saber muito de vocês. Os jogadores de hoje estão realmente mais preparados? Ou o futebol atual tá jogando responsabilidade cedo demais neles? Comenta aí embaixo porque esse tema é daqueles que rende debate bom de verdade. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2, trazer exemplos de jogadores lançados cedo demais. Jogadores que deram certo muito cedo e outros que precisavam de mais tempo. Então deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que vive falando que no futebol de hoje ninguém tem paciência para desenvolvimento. Tamo junto e valeu!